Vamos abrir em Êxodo, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre lei e graça. Quem gosta da lei aqui? Quem prefere a graça? Eu escrevi ontem à noite, cheguei em casa, depois do grupo Comunhão na casa do Gustavo e da Bruna, cheguei em casa, já estava deitado para dormir, comecei a vir algumas ideias na minha cabeça. A lei fala isso, a graça fala isso. A lei fala isso, a graça fala isso. Eu comecei a escrever e consegui escrever 12 frases. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, vou falar para vocês. Mas é muito melhor a graça. A graça absolve, a graça abençoa, a graça liberta, a graça transforma, a graça renova. Quando a gente vive na lei, a lei nos acusa, nos condena, nos tira os olhos daquilo que é impedimento. A graça nos traz vitória, a graça nos traz bênçãos. Êxodo capítulo 1, nós vamos ver o que estava acontecendo com o povo de Israel no Egito. Vocês se lembram que o povo foi para o Egito, por causa de José do Egito. Eles foram para lá porque havia fome na terra e Deus, pela graça do Senhor, conduziu José até o Egito. E José foi aquele que conseguiu preservar a família e os familiares e todo o povo de Deus para não se perderem com a época da fome. Então, quando a gente entra aqui no capítulo 1 de Êxodo, você vai ver, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 1, versículo 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os sinais que o povo tinha visto com José, os milagres, as maravilhas que tinham acontecido com José, se perderam. E então, você vai ver que os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. A terra começou a ter judeu para todo lado. O povo de Deus começou a se expandir. Nesse meio tempo, o que acontece? Se levanta um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Você sabe quando muda uma liderança? Você está no trabalho, aí muda o seu chefe. Quem já passou por isso? 100 vezes quase. Por isso que você é o chefe hoje, né? Ela é a chefe, né? Ela que é a chefe. Tá, agora eu já entendi. Mas olha, eu passei por isso várias vezes também. E cada líder tem o seu jeito, a sua forma. E eu também já fui líder. E a gente sabe que as pessoas gostam de dizer, não, porque ele fazia desse jeito. Quem já ouviu isso? Ele fazia assim, ó. Assim que dava certo, assim que era bom. Aí de repente um novo rei chega e fala assim, eu não sei quem é esse José, eu não sei quem é Deus, agora vai ser do meu jeito. E há muitos anos atrás, eu ouvi do Bispo Macedo, lá da Igreja Universal no Brasil, ele dizia, ou diz, né, continua dizendo, acho que até hoje, mas quanto mais bate na igreja, mais a igreja cresce. Quanto mais o povo era perseguido, quanto mais apanhava, mais o povo crescia. Porque quando a gente é confrontado, perseguido, a gente toma posição. Assim como o pastor Matthew, a gente estava aqui no começo da oração, pastor Matthew
dizendo que alguns agora, que nunca foram para a igreja, disseram, acho que agora está na hora de eu ir para a igreja. A coisa está apertando, a situação está ficando difícil. E aí, você vai ver que ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Em vez dele fazer parceria, em vez dele se unir, o que ele faz? Vamos acabar com esse povo. Vai que eles se unem e começam a fazer algo que vamos nos derrotar, vai que eles se unem com os nossos inimigos. Vai que. É a famosa frase, né? Quando o marido está em casa, aí a esposa fala assim, já que você está em casa, né? Já que você está aqui, precisa trocar a lâmpada, precisa arrumar não sei o quê, mas já que você chegou, esses dias eu estava com o Mateus, nosso tradutor hoje, estava com o Mateus no telefone, ele falou, se eu entrar em casa, a gente vai ter que parar de falar. Vai ter que parar de conversar, porque a hora que eu entro, as duas crianças, a esposa, já chega e fala assim, agora chegou, agora você vai fazer tudo que eu preciso. Não é assim? Já que você chegou. Já que, né? Bom, mas já que o povo está aqui, então vamos tratá-los com dureza. E você vai ver na continuação do texto, vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra, ele se alie aos nossos inimigos, luta contra nós e sai da terra. É uma liderança insegura. Não sei se você já trabalhou com alguém que é inseguro. É difícil trabalhar com pessoas inseguras. Na continuação, e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligir com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Vamos se unir, vamos estar junto. Não era a palavra dele. Vamos acabar com eles. Se eu não posso andar com eles, vou acabar com eles. Era esse o pensamento do faraó. E então, os egípcios com tirania os escravizavam os filhos de Israel. A mão pesada. Era esse o tratamento que eles estavam recebendo. Eles amargaram a vida com dura servidão, eles preparavam o barro, fabricavam tijolos e faziam todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. É o que o povo de Israel estava vivendo naquela época. Mas, para você entender um pouquinho melhor, quando coisas como essa começam a acontecer, Deus dos altos céus vê a aflição do povo. Ele está vendo o que está acontecendo com o povo. E eu estava lendo com o Luiz aqui, no verso, se eu não me engano, quando fala aquele, no capítulo 3, agora vamos um pouquinho mais para frente, verso 8, na conversa que Deus chama Moisés para dizer, olha, você vai ser o libertador do povo, eu vou usar você, quero que você fale, tire esse povo de lá, porque eu tenho uma terra prometida, eu tenho uma terra que mana leite e mel, como nós cantamos, mas eu ouvi o clamor por causa dos seus exatores. Deus ouve o clamor. No verso 8 diz, por isso, por essa causa, eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e ampla.
Deus tinha um lugar melhor para eles. Deus tem um lugar melhor para os seus filhos. Deus desceu. Deus enviou Moisés para libertar o seu povo. Ele continua chamando pessoas para serem usadas para libertar pessoas da escravidão, da servidão. Será que não é hoje que Deus está chamando você para ir anunciar a mensagem? Eu, por muitos anos, preguei a teologia do medo. Quem já ouviu falar isso? Se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. A pessoa, opa, peraí, eu preciso tomar uma posição. Eu aprendi com um pastor, ele se chama pastor Eliezer. Quem conheceu o pastor Eliezer? Peraí, esqueci seu nome, desculpa. Tainara. A Tainara veio lá de Campinas, Igreja Central, mandou um abraço para o pastor André. O pastor André, a gente tinha um amigo em comum que se chama pastor Eliezer. O pastor Eliezer, ele é um evangelista. E esse pastor Eliezer, há muitos anos atrás, eu estava chegando na igreja, eu tinha 20 anos de idade, foi esses dias, pouco tempo, né? Pouco tempo, o pastor Marcelo me levou um rapaz para ajudar lá na sexta-feira, um menino, né, 12 anos de idade. Aí ele falou assim, perguntei para ele quantos anos você tem, ele falou, eu tenho 12. Eu falei, puxa vida, quantos anos você acha que eu tenho? Ele falou, acho que uns 30. Eu falei, eita, ganhei o dia, você não sabia dessa, né? Ele falou, eu tenho uns 30. Eu falei, é isso aí, eu tenho 30, tá? Pode continuar pensando assim, tá ótimo. Ninguém sabe o que está aí dentro é diferente. Mas a gente aprende. E o pastor Eliezer, logo que eu cheguei na igreja, ele olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, eu sou. Não era muito não, mas eu sou. E tal. Falou, olha, ele começou a me evangelizar. Aí começou aí. Aí ele falou assim, quando eu vou no ônibus, eu sento no ônibus, eu prefiro andar de ônibus do que de carro. Então eu sento no ônibus, procuro sempre sentar do lado de alguém, nunca deixo o assento vazio. Quando alguém tem o assento do lado, eu sento ali. E aí, se o dia estiver muito quente, eu falo para a pessoa, nossa, está quente hoje, né? Aí a pessoa fala assim, está quente mesmo. Então, você não sabe como é que é o inferno. Não quero ir para o inferno, você precisa de Jesus agora. Era desse jeito. E aí ele estava falando isso para mim, né? E aí eu fiquei com aquele medo, ai, Jesus amado, será que é assim? Será que eu tenho que evangelizar o povo dessa maneira? Né? E aí eu aprendi, a vida ensina a gente. A gente não precisa pregar o medo, a gente precisa pregar a graça. A graça ela é maravilhosa. Jesus veio por amor a nós. A gente não tinha nada para oferecer e Ele se entregou por nós, por sua graça. O que a gente tem para oferecer? Nada. Todo nosso dinheiro não vale nada para Deus. Tudo que nós temos, seja beleza, seja nem tanta beleza, mas não importa. Para uns é lindo, para outros não é. Né, Marcelo? Ele fica me chamando de lindo o tempo todo. Né? Ele seu lindo. Fico feliz, né? Fico feliz. Mas às vezes eu estou quase acreditando, viu? Estou quase acreditando. Mas para uns é para outros não é. Mas Deus vê a gente do jeito que a gente é. Ele vê o nosso coração. Nós somos. E essa foi a preocupação de Deus com o seu povo. O povo estava sendo maltratado em terra alheia. O povo estava sendo subjugado e eles estavam desanimados. Quando a gente é maltratado no trabalho, a gente desanima. Não quero mais trabalhar nesse lugar, não. A gente desanima. E o texto diz que Deus viu a aflição do povo. O povo estava aflito, inquieto. E Deus chamou o povo para uma nova história, um novo tempo, uma nova terra, um lugar diferente.
um lugar que eles nem tinham pensado, nem tinham sonhado. Tainara, que acabou de chegar aqui, ó, chega no gás, não é verdade? Quando a gente chega no gás, começa um trabalho novo, você vai agora, é aqui que eu vou estabelecer meu trabalho, minha família, aqui que vai vir meu sustento. Então você começa a desenvolver aquilo que Deus te deu. Mas quando você começa a ser maltratado, desafiado, desconfiança, a gente começa a desanimar. E então Deus chama Moisés para tirar o povo daquela situação. E então, vocês sabem da história, teve as 10 pragas, e eles saem do Egito e vão em direção à terra prometida. No meio do caminho, acaba a água, chamadas águas de Mara, que significa amarga. Chegam em Mara, não tem água para beber. Aí o povo começa, Ah, tá vendo? A gente saiu lá do Egito, lá no Egito a gente tinha cebola. Eu detesto cebola. Lá no Egito a gente tinha camarão. Lá no Egito a gente tinha lagosta. Lá no Egito a gente tinha comida boa. Agora, Deus tira a gente daqui, de lá para... Nem água tem. Nem comida. Moisés, faz alguma coisa aí. Moisés, muito sábio, ele vai até a presença de Deus e diz: Senhor, o povo está reclamando do Senhor aí, ó. O povo está falando mal do Senhor. E então Deus fala assim: pega uma árvore e joga lá no rio, as águas de Mara, que as águas vão se tornar doce. Assim Moisés fez, a água se tornou doce, o povo ficou feliz porque agora tinha água. Começa a caminhar um pouco mais, acaba, não tem comida. Poxa, Deus tirou a gente de lá, agora não tem comida aqui. É sempre a Bíblia chama da murmuração. Murmurar é falar baixinho para o outro. Você viu o cabelo do pastor Marcelo? Né? Tudo assim. Você viu? Começa a falar mal do outro. Começa com atitudes que não condizem. E aí chega até Moisés de novo. E Moisés então diz: Senhor, olha aí o povo de novo, Senhor. Não tem comida agora. Então Deus começou a enviar o maná e as codornizes. Todo dia eles tinham maná. Tinham codornizes para comer. Tinham água. Estava tudo certo. Por um tempo eles não reclamaram. Até a próxima oportunidade. Mas aí a gente chega no capítulo 19, eu queria que você pudesse ler esses 2 versículos comigo. Quando o pastor Daniel leu também em Levítico, mas é a mesma referência, a mesma ideia. Mas ele diz assim no versos 5 e 6, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. As bênçãos têm condicionais. Se você ouvir atentamente, se você me buscar, se você ler a minha palavra, as consequências da sua escolha chegarão até você. E já no capítulo 20, vem os 10 mandamentos, como vocês conhecem: não matarás, não adulterarás, e o Senhor dá então a lei para o seu povo. Aqui que chega o momento da lei. E eu quero pensar algumas ideias com vocês sobre a importância da lei, por que Jesus veio, o propósito da lei, e eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. A primeira delas
é quando nós temos uma lei e nós quebramos a lei. Por exemplo, não assassinarás ninguém. Na versão original, quando você fala não matar ninguém, a ideia é não assassinar ninguém. O que o rapaz fez com Charlie Kicks? Ele assassinou uma pessoa. O povo de Deus não podia fazer isso. Era algo pesadíssimo. Deus não aceitava. Mas também, se você passar da velocidade do seu carro, o que vai acontecer? Aqui na América chama ticket. Aqui, ó. Tempo atrás estava aqui na Daniels, essa avenida aqui atrás, ó. Toma cuidado com essa avenida Daniels aqui. Tem polícia ali todo tempo. Eu evito a Daniels. Porque às vezes está distraído, a hora que você veja está 45. Um dia estava 44. Policial de moto me parou. Achei que ele ia me dar um presente, né? Presente que eu ia gostar. Eu não gostei daquele presente, mas eu tive que aceitar aquele presente. Porque o que aconteceu? Eu passei a velocidade. A lei ali é 35. Por que você vai a 44? A única coisa que eu disse para ele, I am so sorry. Me desculpa. Eu que falei para ele. Eu estou errado, eu sei que estou errado. Eu não tenho que fazer nada. Né? Posso, se ele tivesse misericórdia de mim, se ele tivesse graça, ele falasse, não, seu cabelo é bonitinho, né, pastor Marcelo? Seu cabelo é bonitinho, né? Eu vou te dar uma oportunidade de você ficar livre dessa dívida. Não teve nada disso. Mas a lei, ela tinha o propósito de ajudar o povo a ter as boas práticas. Porque, por exemplo, naquela época, Deus disse, não coma porco. Imagine naquela época, as condições de higiene que havia no momento, não era como nós temos hoje. Hoje os porcos são tratados igual reis. Né? Comida, sim, tal, tanto de comida, tanto de água, tanto tal, ração. Na época não tinha condições de higiene. Doenças era muito fácil de proliferar, então Deus disse, olha, não come morcego, não come alguns pássaros, não vai comer urubu, né? Por quê? Era questão de higiene, questão de sanitária, isso aí, vocês sabem qual que é. Sanitária, lembrei. Deus estava preservando o povo para que não pudessem entrar em questões que fosse difícil para eles. Então ele deu questões de relacionamento, respeitar o próximo, amar o próximo, amar o estrangeiro. Deus deu uma lei que eles tinham que cuidar do estrangeiro. Por isso que esse país é abençoado. Cuida do estrangeiro. É uma bênção do Senhor para o povo de Deus. Agora, é impossível você cumprir toda a lei. Não tem como. Deus deu uma lei pesada para o povo e eles não conseguiram cumprir. Sem falar questões relacionais, como ofendeu alguém, cometeu pecado. Na lei dizia que uma vez por ano o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele fazia o sacrifício para perdão de pecados, uma vez por ano. Você já pensou isso? Uma vez por ano, você tem os seus pecados perdoados? Pecou hoje? Se o culto de perdão de pecados for em julho do ano que vem, você fica carregando esse pecado tanto tempo. Por isso que Jesus, Ele é maravilhoso. Ele nos deu a sua graça. Se eu peco agora, eu posso me arrepender, pedir perdão dos meus pecados, eu sou limpo instantaneamente. Eu não tenho que esperar 1 ano ou 6 meses. Então a graça, ela é maravilhosa para nós, é uma bênção para nós. Não desprezamos a lei, porque a lei é importante, nós precisamos da lei.
senão vira uma desordem, uma anarquia. A lei tem o propósito de ensinar, e tinham leis de pureza, leis morais. E Jesus veio para cumprir a lei, Mateus 5,17. Ele cumpriu a lei. Mas o que era impossível para o homem, Deus se fez carne e cumpriu aquilo que era impossível para nós. Então ele veio para nos dar vitória, ele veio para nos dar graça. E olha algumas palavras sobre a graça e a lei. A lei nos acusa. Você pecou. A graça nos absolve. A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei é dura. A graça é branda. A graça nos ajuda. A lei nos oprime, a graça nos liberta. Ele é o nosso libertador. A lei aponta o pecado, a graça nos absolve do pecado. A lei nos afasta de Deus. A graça nos aproxima de Deus. A lei está diante de nós, a graça habita em nós, através do Espírito Santo, que mora em nós, nós somos o seu templo. A lei mata, a graça traz vida. A lei traz tristeza, a graça traz alegria. E a lei traz divisão, a graça traz reconciliação. O que você prefere, a lei ou a graça? Nós não merecemos. Nós não temos nada para oferecer. E Deus, pela sua graça maravilhosa, o velho hino, graça maravilhosa, nos alcançou. Graça maravilhosa. Eu li um livro há anos atrás, Philip Yancey, que ele falava sobre a maravilhosa graça. A lei não conseguiu cumprir todo o propósito. A graça cumpriu todo o propósito. Tem mais uma palavra agora. A graça nos abençoa. A vinda de Jesus foi a graça de Deus para nós. Nós que vivíamos oprimidos como povo de Israel. Nós que vivíamos no pecado como povo de Israel. Nós que vivíamos longe de Deus como povo de Israel. Nós fomos alcançados pela sua graça. A lei foi dada para mostrar a santidade de Deus, revelar o pecado e apontar a nossa necessidade de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador, que vai nos salvar da condenação eterna. A lei nos diz que você vai ser condenado eternamente, se você não praticar a palavra de Deus. A graça nos dá absolvição eterna. Absolvição, alguma coisa assim, né? Eu estou tentando trazer as palavras para o português, mas está difícil. A lei nos mostra as nossas falhas, a graça mostra a vitória de Cristo. Ele venceu por nós. Talvez nessa manhã você ainda tente se justificar diante de Deus. Senhor, mas olha, sou uma pessoa boa, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de errado. Se auto-justificar. Você pode colocar todas as suas justificativas diante de Deus, diante dos homens. Mas a graça, ela cobre uma multidão de pecados. A graça não nos condena, não nos acusa. A graça nos absolve. Nesta manhã eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que você por um momento pudesse fechar os seus olhos. Talvez em alguma área que você ainda tem tido dificuldades com essa lei. A lei que é pesada, a lei que é difícil. Talvez tentando até conseguir a aprovação de Deus, conseguir algo que você queira se justificar. Mas o Senhor nos chama hoje de manhã a buscar pela sua graça maravilhosa.
Graça que só Jesus tem. A lei é impossível de cumprir toda ela. E o texto sagrado nos diz que a lei nos guiou, em Gálatas diz. A lei nos conduziu até Cristo. Mas a lei não pode nos salvar. É só a graça que pode nos salvar. É a graça do Senhor que pode nos transformar, pode nos libertar. Nesta manhã, se você precisa em alguma área, dizer: Senhor, eu preciso de graça nessa área. Às vezes eu mesmo estou me julgando, me condenando. Às vezes eu mesmo, com os meus pensamentos, estou tentando fazer algo que é impossível para os homens. Peça pela graça do Senhor. Peça pelo favor do Senhor. Ele nos dá isso gratuitamente. É isso que significa a palavra graça. Graça é de graça. Eu não mereço e Ele me dá. Eu não sou o melhor e Ele me ama mesmo assim. Eu não sou o mais bonito ou mais inteligente e Ele me ama mesmo assim. Fale com o Senhor. Fale: Senhor, nesta área eu preciso de ajuda. Talvez você precise gastar mais tempo lendo a palavra do Senhor. Talvez você precise orar mais. Talvez você precise estar mais na presença do Senhor nosso Deus. Na presença do Senhor há maravilhas, há delícias, como dizem Salmos. Volte-se para Deus nessa manhã. Diga: Senhor, essa área eu preciso entregar ao Senhor. Essa área não consigo, Senhor. Me ajuda. Senhor, nesta manhã nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Nesta manhã o Senhor nos chama a voltar os nossos olhos para a graça do Senhor. Senhor, de maneira nenhuma nós estamos dizendo que a lei não serviu para nada. A lei nos conduziu até Cristo. A lei do Senhor nos conduziu. E nós encontramos graça ao nos entregarmos a Ti. Ao darmos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós encontramos a graça do Senhor. Ao darmos a nossa vida ao Senhor, nós somos achados, nós somos libertos, transformados, curados, Senhor. Curados das nossas deficiências, das nossas lutas e até mesmo das nossas doenças físicas. Somos curados emocionalmente quando encontramos Jesus. Senhor, nesta manhã, ajuda os meus irmãos, me ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, a podermos buscar o Senhor, a podermos conhecer o Senhor cada dia mais. Assim, nesta manhã, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós e pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, e que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém e amém, Senhor.